Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, vamos com a Serie A Team, campeonato italiano, onde temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe do Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe da Inter de Milão é a primeira colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Verona, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Hellas Verona é a 17ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe da Inter de Milão. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gol, partida acima de 2,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Başakşehir enfrentando a equipe do Adana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Başakşehir é a 15ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Adana, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Adana é a 6ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Başakşehir e 1 vitória para a equipe do Adana. Apesar da boa campanha que vem seguindo a equipe do Adana, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Lugo enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pelo time do Lugo, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Lugo é a 8ª colocada do Campeonato Espanhol da 3ª divisão com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid da 1ª divisão, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Atlético de Madrid é a 5ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Atlético de Madrid para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Ankaragucü enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ankaragucü, empatou 4 e venceu 1. A equipe do Ankaragucü é a 12ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Trabzonspor é a 3ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Ankaragucü, um empate e 3 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Trabzonspor para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Preston. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Preston, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Preston é a 14ª colocada do Campeonato Inglês da 2ª divisão com 35 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do Preston. Melhor opção para esse confronto, partida de gols, partida acima de 2,5. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Middlesbrough enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Middlesbrough, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Middlesbrough é a 12ª colocada com 36 pontos no Campeonato Inglês da 2ª divisão. Já a equipe do Aston Villa, do Campeonato Inglês da 1ª divisão, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Aston Villa é a 2ª colocada com 42 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Aston Villa. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Aston Villa para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Huesca enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Huesca, perdeu 2 e venceu 3.
A equipe do Huesca é a 19ª colocada do Campeonato de Divisão da 2ª Divisão do Espanhol, com 22 pontos ganhos. A equipe do Rayo Vallecano é a 11ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Rayo Vallecano para vencer ou partida terminar empatada. Empate fora. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Arouca enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Arouca é a 11ª colocada com 16 pontos ganhos. E a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a 2ª colocada com 36 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Benfica para vencer. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Alavés é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Real Betis é a 7ª colocada com 28 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória para a equipe do Real Betis ou partida terminada empatada. Empate fora. Copa da França, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Auxerre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Nice é a 2ª colocada da primeira divisão do Campeonato Francês, com 35 pontos ganhos. A equipe do Auxerre, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Auxerre é a 2ª colocada do Campeonato Francês da 2ª divisão, com 38 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nice, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Auxerre. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Nice para vencer. No campeonato italiano, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Sassuolo é a 16ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe da Fiorentina é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Sassuolo, 1 empate e 1 vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Fiorentina para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Aradina enfrentando a equipe do Real Madrid. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aradina, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Aradina, da 4ª divisão do Campeonato Espanhol, é a 18ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Real Madrid é a 1ª colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Braga é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Braga, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Vitória Guimarães. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Chelsea vs Preston, partida acima de 2,5. Aranagucu vs Transpol, uma dupla chance,
Transopool para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Lugo versus Atlético de Madrid. Fora. Atlético de Madrid para vencer. Internacional versus Hellas Verona. Partida acima de 2,5. Alavés versus Real Betis. Uma dupla chance. Real Betis para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Sassuolo versus Fiorentina. Uma dupla chance. Fiorentina para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Middlesbrough versus Aston Villa. Fora. Aston Villa para vencer. Huesca versus Real Vallecano. Uma dupla chance. Real Vallecano para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora.